tarde. Vamos chegando. Bem-vindos, bem-vindos. Bem-vinda, Chloe. Bem-vinda, Valéria. Samuel. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live da Rede Circo do Mundo Brasil para apresentar as instituições e os educadores sociais que compõem a Rede Circo do Mundo Brasil. Hoje vamos conversar com uma instituição muito, muito importante, referência para todos nós, da Regional Centro-Oeste. Então vamos conversar com o Lucas, famoso Batatão, que vai falar para a gente sobre o Larretô, Circo Larretô. Então, vamos chamar a estrela da tarde. Vem chegando. Olá! Olá! Batatão e Celuta, bem-vindos! Obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Não sei se a conexão está 100%. Deu uma travadinha travadinha, em mas você, tá bom. aí voltou. Travou. Aí, agora sim. Pronto? Aí. Tudo pronto. Olá, pessoal, bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Tudo certo por aí? Tudo tranquilo, tudo certo. Calor aqui em Goiânia. Que ótimo! Então, contem pra gente a história do Larretô, pra galera conhecer, quem tá assistindo a gente, a galera da rede. É um prazer falar com todo mundo. Que maneira mais moderna de se encontrar, né? Que bom que a gente pode contar com as tecnologias para a gente se encontrar, mesmo que de longe. É um encontro, então já começo oferecendo meu abraço virtual a você, Marina, e a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Recebido. E o Circo Larretô, né, tem uma história já bastante extensa aqui em Goiânia, né? O Circo Larretô caminha para os seus 27 anos de trabalho, de artístico, socioeducativo aqui em Goiânia, né? E o Circo Larretô, ele começou com uma grande história de amor, né? Conta Eu já disse... essa história, Celuta. Aproveitando que hoje é dia dos namorados, né? Verdade, Verdade, então, né? que maravilha. Conta pra gente Ótimo. essa história que tá bem a calhar. Isso. Então, eu já trabalhava com educação, né, aqui em Goiânia, trabalhava com os movimentos sociais, movimento estudantil, participava de grupos de teatro, e aí eu conheci o Maneco veio aqui participar de um festival de teatro comunitário, desenvolvido pelo nosso grande amigo, compadre Marcos Pedrosa, e a gente se encontrou. E ele já desenvolveu um trabalho também com arte, educação, circo, teatro, na região de São Félix do Araguaia. E eu desenvolvi esse trabalho aqui em Goiânia. Já trabalhava com educação e com arte também. E a gente se encontrou, né, se apaixonou, e isso foi no mês de novembro. Aí, em dezembro, eu fui me encontrar com ele, passar o Natal com ele lá no Mato Grosso. Em janeiro, fevereiro e março, no comecinho de março, ele pegou as tralhas dele lá. Ele chegou com um pilão, uma cuia, uma esteira, que ele trabalhava com os índios lá, né, na região da Araguaia. E ele se mudou para cá, né? E a gente começou a viver juntos. E a gente tinha uma chama, um desejo de desenvolver um trabalho artístico voltado para a arte e educação,
pensando em nós mesmos, né? Que tanto eu quanto ele, viemos de famílias de muito baixo poder aquisitivo. Eu sou do Nordeste, né? Nasci no sertão do Piauí, na fazenda Patos, em Monte Alegre do Piauí, um local que até hoje é muito desprovido de qualquer bens sociais, até energia chegou lá tem muito pouco tempo, né? Então ele também trabalhou até os 25 anos ele trabalhou de vaqueiro e trabalhava na roça, e aí a gente se encontrou e disse assim, olha só, se a gente tivesse tido oportunidade de desenvolver, de ter contato com a arte mais cedo, que legal que a gente poderia ter a gente poderia ter desenvolvido melhor, né? Hã? Os comentários. O Dado falou, Maneco não perdeu tempo, que maravilha. Foi isso mesmo. E a gente, olha só, que bacana. Ele falou, Maneco, isso você não conta. Exatamente. Ele fala que é o contrário, que eu fui roubar, na verdade, eu que roubei o palhaço, né? Porque foi ele que veio pra cá. O palhaço fugiu com ela. Foi ele que fugiu comigo, né? Literalmente. E a gente começou a desenvolver, oferecer as atividades circenses que ele trouxe lá do Mato Grosso, uma experiência que ele viveu durante 2 anos. Ele morou em Belo Horizonte e aprendeu a arte circense, passou por 2 anos, né, se capacitando e aprendendo. E aí ele trouxe toda essa bagagem para cá e a gente se uniu o potencial e a gente começou a oferecer o equipamento circense para a criançada. Foi assim, surpreendente. Aqui em Goiânia não tinha. A primeira pessoa que eu vi de perna de pau foi ele. Eu vi, ai, que lindo, que incrível aquilo e tal. Então, aqui em Goiânia a gente não tinha muitas experiências com circo, né? A história do teatro era forte, mas do circo não. E aí foi assim, Goiânia abraçou. O pessoal achou muito legal, muito interessante. E quando a gente começou a oferecer para crianças e adolescentes como um elemento pedagógico, como um diálogo pedagógico, foi incrível, né? Porque os resultados vieram assim muito rápido. E aí a meninada se encantou e aí foi tomando-se uma proporção que a gente não imaginava, né? No comecinho era eu e ele que a gente montava os espetáculos e apresentava. Mas rapidamente a meninada começou a aprender e apresentar e eu fui cada vez mais saindo de fininho para os bastidores e os artistas como o Batatão tomaram conta do picadeiro, né? O Batatão ele está na 3ª ou 4ª geração já, então já foram várias pessoas formadas pela escola de circo e o Batatão acho que é a 3ª geração ou a 4ª já. A 3ª ou a 4ª, a gente não tá definindo aí na história. E aí? Fazendo as contas ainda. Mas que história mais incrível. Eu conheci o Maneco e o Batatão na Assembleia em Londrina e eu fiquei com muita vontade de conhecer o Larretô. O Papi perguntou, o Batatão não é filho de vocês? É quase! Desde os 13. É quase, eu estava até pensando, né, antes da gente vir para cá. O Batatão, ele entrou, não sei se aqui em Goiânia a gente fala assim, ele entrou piquititinho ainda no circo. Muitos anos já. Já vão 17 anos, mais ou menos, mais ou menos de trabalho. E a gente tem aí o Renato, né, que não está aqui agora, que é um arte educador, que ele entrou com 9 anos e hoje ele está com quantos anos? 34 já. 34 anos já. Então, eu tenho uma foto dele com 9 anos, coisa mais bonitinha. Isso é demais. A gente tem vivido também nesse momento de isolamento social muita nostalgia aqui, porque demais. A gente tem apresentado os espetáculos antigos do nosso projeto e a gente fica nessa nostalgia. E o Circos fala linda história de amor, um pelo outro e o amor pelo circo. Realmente muito linda. Falar em Renatão, ele tá ali, né? Tá. Ô, Batatão, então conta um pouco você da sua história como educando, depois como artista, educador. Como foi isso? Como isso aconteceu para você aí? Eu cheguei até o circo mais ou menos no ano de 2003. Comecei como educando, me encantei pelas atividades, principalmente pelo papel da inclusão na minha vida. Eu era pré-adolescente, adolescente.
tinha muitos problemas de relação com as coisas, com o cotidiano, dia a dia, escola, vida, a rua da minha casa, os problemas de um adolescente. E eu acho que o circo soube me trazer e saber me ajudar a discutir isso, falar coisas da minha vida, me incluir, ver os meus potenciais. Então, acho que lá no ano de 2003 até mais ou menos 2008 foram anos de formação, como educando, também formações artísticas e etc. A partir desse momento que eu comecei a trabalhar como monitor e também como artista, a conhecer outros lugares, a fazer shows, espetáculos. E eu lembro que tinha também muita cobrança do circo, do Arretor, não só da parte artística, mas também que eu estudasse, que eu fizesse uma faculdade. Então, fui também fazer a universidade, entrei em 2009 na UFG, fiz licenciatura em artes cênicas. Foi muito importante para conhecer também o mundo acadêmico e trazer um pouco da academia para dentro do circo, levar um pouco do circo para dentro da academia, até porque é uma novidade ainda para a gente aqui, é uma coisa que está se consolidando. E acho que a minha experiência de me perceber como arte educador e artista foi um longo processo. Ela vai através das formações de educadores, através do dia a dia com os educandos, através das experiências nos espetáculos e principalmente da convivência no coletivo. Porque qualquer circo, né, social, circo profissional, o artístico, ele tem muito coletivo. Então a gente fica o tempo inteiro trabalhando com outras pessoas. Os meus amigos, os caras que trabalham comigo, a gente cria uma espécie de família também, sabe? Onde a gente trabalha respeito, ética, ajuda, trabalho em equipe, todas essas questões entram no dia a dia. Eu acho que foi isso que me consolidou no circo, de perceber que é um espaço que é muito forte com o trabalho de todo mundo, sabe? Às vezes a gente vê outros espaços, outras coisas que estão acontecendo mais individualistas, e eu nunca gostei muito dessa parte. Eu acho que o trabalho coletivo do circo ele é muito importante, muito forte para a gente, para todo mundo que participa e para quem assiste também. Legal, eu não sabia que você tinha feito licenciatura em artes cênicas, eu também fiz o mesmo curso, só que aqui no Rio. Legal, que massa. Muito bom. Eu acho que vale a pena, o Batatão esqueceu de contar uma história que eu acho que exemplifica essa questão do circo social, né? Ele sempre foi grande, assim. E aí, quando ele chegou, ele conta essa história, acho que esqueceu de contar aqui. Da perna de pau. É verdade, essa história é importante. Eu uso essa história como um exemplo de inclusão. Como que foi? O meu apelido é Batatão, todo mundo pergunta por quê, tá? Eu sempre fui gordinho e sempre tive a batata da perna muito grande. Então, quando eu cheguei no circo, no primeiro dia, com muita vontade de andar de perna de pau, a correia da perna de pau, que a gente chama de correia aqui, não serviu na minha perna, não dava para fechar. Eu já pensei, com as minhas experiências, não vou fazer, né? Vou fazer outra que tô fora, vou pra outra coisa, igual era em todos os outros lugares. Só que no outro dia eu cheguei na atividade e eles tinham feito uma correia adaptada para o tamanho da minha perna. Porque eu tinha muita vontade e queria andar de perna de pau. E isso, na época, não foi uma coisa tão forte para mim assim. Claro que no inconsciente, no dia a dia, mas hoje em dia eu percebo a importância daquilo. A importância do educador, não lembro se foi porque os nossos educadores eram o Palito e o Linguiça. O Fábio e o Maurício. Tá por aí. O Fábio deve estar por aí. Eu não lembro qual dos dois foram, mas foi um dos dois que no mínimo, eles devem ter feito uma reunião, alguma coisa, os dois. E aí decidiram fazer isso. E isso marcou muito, porque sempre que eu tenho exemplos, coisas que acontecem no meu dia a dia como educador, e quando a gente vai falar de circo social, eu acho que esse é um exemplo que deixa da inclusão, de trazer o educando para dentro também da atividade, sabe? Com certeza. E muito interessante que depois que você se tornou educador, você teve essa percepção maior, né? Quantas vezes ações de educadores atravessam a rotina, o dia a dia dos educandos, e eles vão perceber isso depois de muito tempo. E às vezes até o próprio educador não se lembra da ação, né? E aqui marca o educando de uma forma que é bem importante. Conta para o pessoal. Gente, tá muito, muito ativo o chat, com muitos elogios ao Larretor, a Celuta, com muito orgulho, muita admiração. Muita gente falando também, o Ivan Aragão falando que teve a honra de trabalhar com o Batatão, um grande homem, um grande educador. Ivan, muito bonito, muito bonito.
A Cristina falando que essa luta é muito especial. A mamãe do Arthur Augusto e Samuel estão aqui aplaudindo. Ai, que Oh, legal. legal Então, demais. Pessoal, é, muita gente com muita declaração de afeto e gratidão por vocês, o que já demonstra a grandiosidade que a gente já sabe sobre o Larretô, os educadores e toda a equipe. Então, conta como funciona o Larretô, quais são as principais ações do Larretô, como isso acontece. Então, o Larretô hoje tem várias frentes de atuação, né? Uma das questões mas todas interligadas, né? Uma das questões mais fortes hoje no Circo Larretô é o programa Arte, Circo e Cidadania, que é a escola, funciona como uma escola de arte, que tem o circo como sua principal elemento, mas agrega várias outras linguagens. Então, nós temos as oficinas, as diversas modalidades oficinas circenses, mas tem também de música, de teatro, de leitura, de dança. A gente tem um campo de estágio da universidade, de várias universidades parceiras aqui em Goiânia. Então, são oferecidas um leque muito grande de atividades para as crianças e adolescentes. Não funciona, né? Agora está parado, né? As atividades presenciais, mas quando estão em funcionamento, funciona o dia inteiro. Começa 7h10 da manhã, a gente tem um ônibus que pega as crianças em 2 escolas parceiras, a gente trabalha com 2 escolas municipais, a Escola Bárbara de Souza Moraes, a Escola Lions. Então, o ônibus pega as crianças, os arte-educadores vão para a escola receber as crianças entram dentro do ônibus, vai para o circo, e lá no circo eles tomam café da manhã e a gente faz no primeiro momento uma grande roda, que é nessa roda que a gente faz o acolhimento e percebe como é que está a meninada, divide para as oficinas e eles participam de 3 oficinas diferentes no mesmo dia. Segunda e quarta é um tipo de oficina, terça e quinta, outro tipo de oficina. E aí vai funcionando, e aí durante o ano, né, a gente faz um planejamento durante um mês, mais ou menos, com formação, a gente convida professores para falar dos diversos temas que a gente vai trabalhar durante o ano, e aí, a partir desse tema, a gente começa a montar o espetáculo, a gente começa a fazer o estudo com a criançada, primeiro nós, equipe pedagógica, depois com a criançada, e a gente passa um ano inteiro trabalhando um tema e montando aquele espetáculo. No mês de junho, a gente faz uma grande festa junina, que já mostra parte do estudo que a gente fez durante o primeiro semestre, e no final do ano, no mês de dezembro, a gente faz um grande espetáculo grandioso, com cerca de 100, 130 crianças e adolescentes no picadeiro. Que legal. Esse é o... Na festa junina, vocês já têm uma demonstração do tema, mais ou menos? É assim? Sim, é o mesmo tema que a gente estuda durante o ano inteiro, né? Aí a gente já, no começo do ano, a gente faz uma prévia daquele tema e finaliza no final do ano com aquele grande espetáculo. Que legal. E quantos participantes, quantos educandos o Larretô atende por ano, mais ou menos? A gente tem uma meta de atender 130 diariamente. Uhum. Aí, durante o ano, às vezes chega a 150, ou já teve ano que a gente atendeu até 180. Que demais. E quantos educadores o Larretô conta? Quantas pessoas na equipe? Fala você aqui. Atualmente, nós somos 4 educadores, tem também 2 monitores que auxiliam nas atividades, e tem uma equipe por trás também, tem o Dinei, o Rogério, a Elane, todas as pessoas que trabalham na parte administrativa e de manutenção também. Só que a gente, no circo, todos nós somos, nós definimos assim, como todos que trabalham como educadores também. Porque essas pessoas que estão lá no dia a dia, por exemplo, o Dinei que dirige o ônibus, ele tem um papel muito importante na relação da criança com o ônibus. Então, todo mundo tem esse papel de educador, claro que não é a função principal, tem os educadores, mas todo mundo está nesse papel. Eu acho que, se eu não me engano, são 13 pessoas na equipe hoje, atualmente. Que legal, muito lindo, gente. Tô louca para conhecer o Larretô, sempre falo isso. E
De que Essa é forma... uma frente, essa é uma frente das atividades. E aí tem Ah, o sim. projeto artístico, né, que é a grande sobrevivência do Círculo Arretor, são as apresentações, os espetáculos, as Aham. animações culturais, e inclusive agora a gente teve as atividades estão paradas, né? A gente sofreu também, está sofrendo com perda de renda, né? Porque eles também com o É, complemento de salarial dos arte educadores era o cachê das apresentações, né? E por enquanto a gente está sem realizar essas apresentações. realmente, tem pro momento artístico do circo, nós estamos em planejamento, organização, escrevendo projetos, unindo forças, porque tem muitos artistas, além desses 13, que dependem do circo também como forma de Entendi. renda, né? Que Aham. trabalham, pessoas que são freelance, prestadores de serviço, que são ex-alunos, ou então pessoas, artistas que trabalham no circo que também estão sem renda. Desde quando começou a pandemia também, sem cachê, a gente está conseguindo auxiliar da forma que dá, mas está complicado, realmente, para É, todo não, mundo. tá muito difícil esse momento para todo mundo. Eu ia perguntar justamente isso, de que forma a pandemia e o isolamento social afetou vocês, né, a atividade de vocês, e, é, e, e As, de, as, e de as que forma nossas vocês têm conseguido atuar, né? As nossas atividades antes da pandemia, elas estavam presenciais todos os dias da semana, menos sexta-feira, que era planejamento. A gente começou com primeiro uma estratégia de videoaulas. A gente produzia videoaulas em casa, naquela época que o isolamento começou, e mandava para as crianças. Depois a gente criou formas de receber de volta os resultados, saber quantas que Uhum. estavam acessando. E aí a gente criou, começou a criar grupos de WhatsApp para ter uma comunicação mais Direto. efetiva, né, mais direta com eles. E aí, dentro desses grupos, a gente começou a interagir. Os meninos estão produzindo um vídeo também com uma música, uma paródia que eles fizeram do coronavírus, de uma música tradicional do circo, da lua. Eles acho que eles vão lançar essa semana no canal, na semana agora que vai entrar. E aí as atividades estão acontecendo todas através de vídeos. Tem, acho que um encontro presencial com as meninas para elas combinarem o vídeo, mas nada muito. É tudo online mesmo, tudo através das redes. É, como todos, né? Como todos temos Mas feito. além das ações com as crianças, esse é um exemplo de atividade que nós estamos desenvolvendo com as crianças de maneira não presencial. Mas a gente conseguiu, hoje a gente é uma referência, porque a gente tem que atuar onde está doendo mais. O que está pegando agora? A gente tem várias famílias cadastradas, né, de crianças que participam, mas a gente tem outras famílias também. O Círculo Arretor é do lado do estádio Serra Dourada. Do lado do estádio Serra Dourada tem várias famílias que suas rendas era dos eventos do Serra Dourada, várias famílias que vendia churrasquinho, cerveja, refrigerante, Uhum. vigiava carro, Uhum. catava latinha, e com o fim dos eventos, essas famílias ficaram totalmente desassistidas. E a gente começou com um ponto de referência para receber doações e acolher essas famílias. E hoje a gente conseguiu aprovar uma parceria com a Fundação Itaú Social e deu muito, assim, tá? A gente está conseguindo atender já de 105 famílias cadastradas, a gente saltou para 570 e não sei quantas, a Valéria vai saber melhor, 578, 570 mais ou menos. e tantas famílias, e nós estamos, Demais. foi bem interessante, Parabéns, gente. Parabéns. uma experiência nova, e a gente está conseguindo essas famílias assistir com uma cesta básica, uma cesta que não é tão básica assim, é uma cesta digna, com máscara, kit de higiene tanto Material de pessoal, limpeza, material né? de limpeza, e assim, o Círculo Arretor está um movimento, está vivo, movimentando e assistindo essas famílias na medida do possível. Que maravilha, parabéns. É, eu vou perguntar agora sobre a Rede Circo do Mundo. Acabaram de falar aqui são 575 575. famílias Famílias beneficiadas. beneficiadas. Obrigada, Valéria. Tá atenta, menina. É, É aí, Valéria. parabéns, gente. Isso é totalmente fundamental, né, nesse momento. Então, eu queria perguntar sobre a Rede Circo do Mundo. É,
como foi o processo de integração na rede? O Larreto faz parte da rede desde o início dela? Como que aconteceu isso? Antes da gente começar, que eu já estava conversando um pouco com o Maneco sobre isso, porque a rede, o Círculo Retor dentro da rede é um pouco antes até da minha história no circo, como educador e tal. De acordo com ele, eles começaram a conhecer a rede no ano de 2006, mais ou menos, e o Círculo Retor se integrou em 2008. A primeira formação que eu participei como educador foi em 2010, no Festival de Circo Social, que teve em Goiânia. Todo mundo Mas queria que, participar. nossa, Foi o lindo. melhor festival que já houve Eu vi o porque vídeo. Nossa. eram muitos adolescentes, educadores, monitores Jovens. jovens, trocando informações. Foi um momento muito importante mesmo. Acho que a partir dali o boom foi um boom muito grande na rede. E aí a nossa relação começou mais ou menos em 2006, 2008. E aí, participando de todas as formações, assembleias, reuniões, foi para mim um momento de formação muito importante e para o circo um momento de fortalecimento, porque eu conheci, é uma outra visão de circo social que a gente tem, né, a partir da rede, porque é uma visão mais ampla. Eu tenho a visão, o conhecimento do nosso dia a dia, da nossa região. E aí, quando a gente conhece que tem uma rede, sabe, que tem outras instituições, outros projetos, e cada um tem a sua forma de trabalho, eu achei muito enriquecedor para a nossa forma de trabalho também, para o nosso dia a dia. Aqui o Marlos fala, Maneco e Celuta, casal 1000, fala e faz, gratidão, a vida e a arte agradece. Grande beijo, Pedrosa. Tem muita coisa linda aqui, gente, para vocês. Não vou conseguir acompanhar, porque senão a gente não vai... Mas vou tentar ler mais daqui a pouquinho. Okay. E o que vocês têm achado nesse momento dessa tendência virtual? Assim, eu acho que todos nós, mesmo quem tinha uma maior resistência, acaba tendo que ceder um pouco, né? Hoje estava conversando com uma amiga de Natal, que sempre foi um pouco mais resistente e falou que está cedendo porque os educandos dela estão sentindo muita falta. Então, ela está cedendo a esse trabalho virtual. Para vocês, como é que é isso? Vocês já tinham essa facilidade? Como que vocês estão enxergando essa necessidade do trabalho virtual atualmente? Pode responder cada um da sua opinião, se quiser. Eu acho que os meninos têm muita facilidade. Eles já têm essa linguagem artística e eu acho bem bonito a maneira como eles têm gravado os vídeos para trabalhar com as crianças. E é oportuno e necessário. A gente não teve como fugir. A gente precisava contactar as crianças, a gente precisava movimentar, dizer para elas, oi, gente, nós estamos aqui do lado de vocês. E a maneira que a gente encontra é essa, é a ferramenta que a gente tem. Eu acho que eu também vi muita gente resistindo, e a gente fica meio tímido, sem saber como é que faz, e grava de novo, mas eu acho que é um exercício para tirar a gente do lugar, para tirar de um lugar e levar para um outro. Olha, existem várias possibilidades, não é só essa. Então, eu acho que é interessante, sim, a gente quebrar, ampliar as nossas maneiras de comunicação e de lidar com as crianças. Foi muito bonito o nosso processo. Eles gravam um vídeo com a aula e aí as crianças devolvem, grava lá e devolve como é que eles fizeram aquela aula. Então está sendo muito interessante, uma maneira da gente matar a saudade da meninada e ver como é que eles estão fazendo. E depois eles corrigem, aquele movimento não estava legal, vamos fazer de novo. Então é uma maneira de manter vivo esse vínculo que a gente tem com os nossos educandos. Desculpa, falei. Só como educador, eu também vejo uma possibilidade de aprendizado. A gente tem aprendido muito com a edição de vídeo, com a linguagem da internet. Eu acho que a gente entra mais no mundo dos nossos educandos e é uma coisa que estava precisando, né? Uma formação nessa área. Agora a gente está tendo que fazer por necessidade, né? O intensivão, né? O intensivão. O Marlos Pedrosa fala, conheço essa turma desde o início em Goiás. Desde o início. Em Goiás divide antes e depois do Larretor, que transformou o circo em Goiás. Palhaço Pequi, Goiânia.
E a Cristina fala, não, o Ângelo, Batatão, aqui é o Ângelo, estou com saudades. O Ângelo, o aluno nosso, Aluno Ângelo. nosso. Ai, que legal. Então tem uma Legal. galera de vocês aqui com a gente. Batatão é top demais, uai, Rafael. Obrigado, galera. Eu acho que essa tendência virtual também faz com que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas que a gente sempre foi mais apegado, como essa história que a Celuta estava falando, que a gente grava 500 vezes, a gente nunca acha que tá bom, muito autocrítico, muito, se julga muito, e às vezes a gente fala, quer saber? Vai assim mesmo, o conteúdo tá aí, não quero saber se tá bonito, se não tá bonito, o conteúdo foi. Então, acho que a gente, a cada aula que a gente tem que gravar, a gente abre mão de alguma coisa, a gente abre concessões, né? Acho que a gente não só aprende a lidar com o meio digital, mas também a entender o que é importante, que é a comunicação, no fim das contas. Isso. Também. Manter sempre vivo a relação, né? E o Ivan fala que, lembrando que a internet é uma plataforma de conhecimento, mas é importante saber que mais de 70% das crianças brasileiras não têm acesso. Muito importante. Principalmente. Muito importante falar sobre isso, né? Sim, com certeza. A gente fala sobre isso aqui também e sempre se provoca a entender de que forma a gente consegue alcançar esses que não têm esse acesso, né? Enfim. Bom, na nossa experiência, aqueles que não têm o acesso, a gente tem feito visitas. Durante esse isolamento social, nós já realizamos umas 4 visitas domiciliar, mantendo o distanciamento. A gente leva o equipamento, conversa, leva um brinde. Nós fizemos até uma Páscoa fora de época. Conseguimos ovos e fomos levar um em cada casa. Então, a gente tem tido esse cuidado também com aquele que não tem o acesso à internet. Que lindo, gente. Parabéns. O Cid fala que é filho dessa casa. O Danilo. O Danilo. Danilo. Obrigado pela minha formação e por acreditar em mim. Coisa linda, gente. Demais. O Danilo é um dos maiores orgulhos que a gente tem no Círculo Retor. Ele foi um menino muito... Foi fenomenal. A história de vida dele é fenomenal. Que lindo. Vocês querem contar alguma história que tenha marcado vocês ou cada um de vocês como educadores? História, agora eu não pensei em nenhuma agora. Na verdade, são várias histórias assim que a gente vê. Tem o exemplo do Danilo, mas a gente também tem o exemplo da Nohana, que era também uma menina que fazia circo na minha época. Eu não lembro se eu fui monitor dela, que hoje ela está fora do Brasil, trabalhando com circo, pesquisando na área do circo. Na Bélgica. Na Bélgica, né? Então, é uma história também de superação. História de famílias de que todos os irmãos eles estavam no tráfico e quando o menino entrou no circo, começou a mudar a possibilidade. Eu acho que o circo social mostra muito para as famílias uma nova possibilidade, uma outra possibilidade, né? Do que as possibilidades que tem no dia a dia na periferia. Acho que isso é muito importante a gente ficar de olho e saber essa importância do circo ali dentro. Nós temos... Vale a pena dizer que nós temos vários outros artistas, assim como o Batatão hoje atua no Círculo Retor, nós temos vários outros que foram formados ali no Círculo Retor e, diga-se de passagem, saem os melhores educadores, quando eles passam pela experiência do circo, que atuam em várias outras instituições voltadas para a educação aqui em Goiânia e fora daqui de Goiânia. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós. Tem o Fernando, que é um rapaz que ele foi aluno junto comigo, ele é estudante de educação física e está com uma pesquisa com a neurociência e o circo, sabe? Tá um negócio assim, ele é professor de educação física e está começando a fazer atividades com as crianças e perceber o desenvolvimento, pesquisar isso. Eu acho que é uma possibilidade, né? O circo ele tem várias possibilidades, e a ciência é uma delas, é uma ciência também. Sim, sim. O Aerocircus fala sobre o festival da Rede Circo do Mundo. Os jovens montaram as lonas de circo, fizeram a iluminação, sonorização, os espetáculos, foi show. Sobre isso que você está falando, Batatão, de famílias mudarem
seus hábitos, suas práticas, né? Tem uma frase que uma pessoa que eu respeito muito fala, uma grande mestra que eu tenho, que ela fala que quando a energia muda, tudo muda. E eu acho que na educação social a gente tem essa oportunidade, né? De mostrar que a energia pode mudar e que com ela a gente pode mudar, né? A gente Claro, com certeza. a vibrar num outro lugar e atrair outros tipos de oportunidades para E mudar para melhor, né? A Andy aprendeu a pedagogia do círculo social, né? Do Paulo Freire, que a educação é você tirar aquela pessoa daquela perspectiva de falta de perspectiva e levar para um lugar de melhora, de atuação, um lugar melhor na sua vida. E é isso que a gente vem fazendo. É para isso que o Círculo Arretor existe, para marcar vidas positivamente. Eu acho, eu sendo do teatro, tendo como origem o teatro, eu considero o circo uma ferramenta muito potente para essa mudança, essa transformação. É o papo. É o papo. Eu conheci a mão dele aí. Você conhece esse dedo? Esse dedo eu conheço. Essa coxinha também. É porque eu não conheço. Que é a coxinha. Adorei. Gente, e tem alguma mensagem que vocês queiram deixar para quem está assistindo a gente aqui agora? Uma mensagem de esperança, principalmente. Eu acho que é um momento difícil, está todo mundo muito estressado porque mudou muita rotina. Por mais que eu tenho certeza que todo mundo preferia estar na rua, estar no circo fazendo atividade. E eu acho que é uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente tem que ter calma, aprender muita coisa com esse momento, aprender principalmente o que é essencial para a vida, para a gente também poder viver bem depois disso. Acho que o mais importante é ter esperança, que daqui a um tempo isso vai passar e a gente vai voltar todo mundo junto, pulando em cima do outro, se abraçando, isso fazendo segunda altura, terceira, tudo. E para quem pretende desenvolver ou desenvolve trabalho com arte, educação, com crianças e adolescentes, de público popular, né, filhos de trabalhadores e trabalhadoras, quer dizer que a gente tem que ter muito cuidado e compromisso, né? Que cada criança, cada adolescente que participa de um projeto são inteligências, né? São pessoas que acreditam nos seus sonhos e têm um sonho, e tem muito potencial e tem muito a contribuir. É uma potência, né? Pena que as nossas políticas públicas não percebem isso, né? E não investem. Porque quando a gente investe na criança e no adolescente, de escolas públicas ou não, mas as de escolas públicas são as que mais precisam de investimento, os resultados são fenomenais, né? São artistas espalhados aí pelo Brasil e que bastou ter um investimento neles, alguém que acreditasse, que oferecesse uma oportunidade. Então, isso é muito sério, né? É muito importante. A gente quer mudar uma realidade, uma situação ali local. Então, vamos investir na criança e no adolescente, que os resultados são certos. Utilizar o recurso para os fins corretos, né? Isso. Com certeza. Gente, o Dado fala: parabéns a todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso e que o mesmo tenha vida longa. Oxalá. Amém. Oxalá. Oxalá. No mais, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês aqui, como essa âncora temporária aqui dessas lives da Rede Circo do Mundo. Celuta, fiquei com muita vontade de te conhecer pessoalmente. Que bom. A gente não veja a hora, então. Assim que tudo passar, Fica o convite para vocês virem ao circo. Vir ao Círculo Arretor. Mesmo que vocês não convidassem, eu estou me convidando já. Sinta-se convidada. E se Deus quiser, breve a gente vai poder se conhecer pessoalmente e tudo vai voltar ao normal. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que participaram, que tiveram a paciência de nos ouvir.
conhecer um pouco melhor a história do Arretor, e agradeço muito todas as manifestações afetuosas, né, que apareceram aí sobre o Círculo Arretor. Também agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente gosta muito de falar. Eu sou artista, é muito prazeroso para a gente estar aqui. Mas também muito importante estar falando desse tema e estar colocando o circo, Larretor dentro da rede, mesmo mostrando e dizendo a importância da rede. Eu acho que quanto mais a gente se unir, mais fortes a gente vai ser no final. Isso mesmo. Vamos continuar juntos, mesmo que distantes. Sempre juntos. Muito obrigada. Beijo enorme para vocês. Fiquem Grande bem. beijo. Vamos Beijo, estar firme. Vamos. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Bom, pessoal, lindas histórias. Tenho certeza que se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente receberia muito mais histórias. Essa oralidade é fundamental para a gente poder saber de onde a gente veio, né? Para onde a gente vai. Então, sexta-feira que vem temos nova live para apresentar novo projeto aqui na Rede Circo do Mundo Brasil. Estejam com a gente. Muito obrigada por estarem aqui. E beijo, boa semana, bom fim de semana. Feliz Dia dos Namorados.